Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, estamos chegando com Manhã Bandeirantes, hoje terça-feira, 14 de outubro de 2025, obrigado pela sua companhia. Depois do Jornal Gente, é o noticiário regional que ganha destaque na programação da Rádio Bandeirantes. Amanhã tem mais Jornal Gente a partir das 8 horas da manhã com Pedro Campos, com a Thaís Freitas, com a Sônia Blota, com o Cláudio Humberto, com o time de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que acontece pertinho da gente, os destaques da região metropolitana de Campinas, os principais assuntos do dia e com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não ficar por fora de nada de importante que acontece até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega com o noticiário esportivo, ainda repercutindo o final de semana histórico para o futebol de Campinas com o Derby 212, mas já projetando a final do Campeonato Brasileiro da Série C. Ponte Preta e Londrina farão 2 jogos. O primeiro vai ser lá no interior do Paraná, não mais no Estádio do Café. O Londrina manda suas partidas no Estádio Vitorino Dias, sábado, 5 da tarde, Londrina e Ponte Preta. E no outro sábado, dia 25, no Moisés Lucarelli, a grande decisão entre a Ponte, jogando em casa, e o Londrina. A vantagem da Ponte ter feito melhor campanha é decidir em casa. Não tem vantagem de empate nessa fase final, em que os dois times já subiram para a Série B, mas agora vão disputar a taça e uma vaga na Copa do Brasil para 2026. Você acompanha o nosso Manhã Bandeirantes pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube com a transmissão já iniciada, mostrando um pouco dos bastidores do nosso estúdio no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde nós falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica, com o Edson... Eita, deu branco. É o Edson Freitas, é meu primo, sabe que eu tenho Freitas no nome também, Edson? Nós somos primos de Rádio Bandeirantes e com a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora, 19971021493. 19971021493. Quero começar com uma informação para você que trafega pela região da Vila Itapura. Tem interdição nesta terça-feira, programada até às 4 horas da tarde, na rua Barão de Atibaia. É um trecho que está passando por obras, um reparo da rede de esgoto de responsabilidade da Sanasa. O fechamento ocorre no trecho entre a Visconde de Toné, ou se preferir a pronúncia Taunay, mas o correto é o Visconde de Toné, com a Prefeito Passos. Nesse trecho entre a Visconde de Toné e a Prefeito Passos, interdição parcial da rua Barão de Atibaia, que começou às 8h30 da manhã. Agentes da mobilidade urbana, da INDEC, os famosos amarelinhos, estão monitorando a região e orientando os condutores com os possíveis desvios pela própria Visconde de Toné, pela Barão de Itapura e por um trecho da Prefeito Passos. Não há impacto na circulação do transporte público coletivo. Os ônibus circulam normalmente na região da Vila Itapura nesta manhã de terça-feira. A própria prefeitura diz que o reparo pode ser afetado pelas condições climáticas. Não chove nesse momento em Campinas, trabalho acontecendo, motorista deve ficar atento quando passar por esse trecho na Barão de Itapura também, porque ali já tem a sinalização do desvio numa avenida importante, ali, região central, Vila Itapura, mas já próximo também à região central da cidade.
Para o motorista que nos dá carona nesse momento pelas rodovias que coatam o nosso interior de São Paulo, tem trânsito carregado na rodovia Anhanguera, no trecho que passa por Campinas. São 5 quilômetros entre Sumaré e Campinas, do 110 ao quilômetro 105, segundo a concessionária Interferência Urbana, ou seja, trânsito está carregado na entrada para Campinas. Isso tem como reflexo também a lentidão na rodovia Anhanguera. Seguindo viagem para São Paulo, o motorista ainda enfrenta a lentidão do quilômetro 63 ao quilômetro 60, também por excesso de veículos na passagem por Jundiaí, e mais à frente, em 2 pontos na capital paulista, do km 24 ao 22, do quilômetro 14 até o quilômetro 11. Melhor opção para o motorista que segue para São Paulo agora é a rodovia dos Bandeirantes. Só tem trânsito já chegando na marginal do Rio Tietê. Já no sentido interior, trânsito fluindo sem problemas neste momento e com boas condições de tráfego e boa visibilidade também. Para o motorista que está agora na rodovia Santos Dumont, uma boa viagem no sistema da Santos Dumont, sentido rodovia Bandeirantes, para quem utiliza a Santos Dumont para chegar à rodovia dos Bandeirantes ou para chegar à rodovia Anhanguera, o trânsito só está mais carregado mesmo na chegada a Campinas. Para quem vai para Indaiatuba, trânsito fluindo sem problemas. Na Campinas Mogi, trânsito um pouco mais carregado também para a chegada de quem está vindo de Mojimirim, Mogi Guaçu ou das cidades serranas das cidades do Circuito das Águas, mas sentido contrário, sentido Mogi, não há lentidão apresentada nesta manhã. O trânsito é lento neste momento na região de Itatiba, dentro do corredor Dom Pedro, a rodovia Luciano Consolini tem lentidão entre a Perimetral e a Dom Pedro I. Há uma obra sendo feita para duplicação da rodovia e lentidão com muitos caminhões, inclusive, nesse trecho, para quem está saindo de Itatiba e vai acessar a Dom Pedro. Se você vai acessar Itatiba, vai passar por esse trânsito também na hora de fazer o retorno para pegar a Perimetral. Movimento no anel viário Magalhães Teixeira, agora já normalizado, depois de uma manhã carregada, com excesso de veículos entre o trecho de Valinhos, o acesso à cidade de Valinhos e a chegada a Dom Pedro I. Não há ocorrências nesta manhã, felizmente, e isso também tranquiliza quem está nas rodovias, acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Já em trecho urbano, teve perseguição que terminou em acidente e ocorrência policial. Um carro furtado capotou durante uma perseguição ainda na madrugada, por volta de 13h30 da manhã, próximo à Avenida João Jorge, mais precisamente na rua Donato Pascoal. Ocorrência está sendo apresentada neste momento no 1º Distrito Policial de Campinas. O carro tinha registro de furto. O crime aconteceu no dia 20 de setembro. E desde então o veículo estaria circulando pela cidade de Campinas. Até que uma equipe da Polícia Militar, do 8º BPMI, o Batalhão de Polícia Militar do Interior, identificou o carro circulando na madrugada pelas ruas de Campinas. Estavam naquele momento os policiais fazendo esse patrulhamento com vistas justamente sobre carros furtados, sobre carros que poderiam estar circulando dessa maneira, e identificaram os policiais 2 pessoas no automóvel. Uma primeira tentativa de abordagem foi ignorada pelo motorista. Aí começa uma perseguição em alta velocidade. O suspeito que dirigia o carro furtado perdeu o controle da direção, acertou uma placa de sinalização e o carro imediatamente capotou. Ele e o ocupante, os 2 suspeitos, foram socorridos e levados à unidade de pronto atendimento do São José. Receberam atendimento médico, não tiveram nada mais grave, foram liberados e estão sendo ouvidos agora pela equipe da Polícia Civil no 1º Distrito Policial, onde o 8º BPMI está apresentando a ocorrência. O trânsito chegou a ser bloqueado próximo ao pronto-socorro do São José, próximo ao local onde aconteceu o acidente, e foi liberado depois da chegada da perícia. Então, por volta de 8h30 da manhã, trânsito já normalizado por ali também. Caso que eu repito, está sendo acompanhado pela nossa equipe. Qualquer novidade a gente volta ao longo da nossa programação. Curiosidade que era um carro mais antigo.
era um veículo... Não é daqueles que normalmente estão na mira dos criminosos para esse tipo de furto, para esse tipo de crime. Mas dizer também o que passa na cabeça de ladrão é muito difícil. Geralmente carro, quando é roubado ou furtado, ou ele se torna dublê, ou ele é usado para algum outro tipo de crime. Dublê é o carro que tem um outro veículo igualzinho, mesma característica, mesma marca, mesma cor, e aí pegam a placa daquele carro que está tudo certo e circulam pela cidade até que as multas comecem a chegar no proprietário, que às vezes mora em outro município, em outro estado, e ele, ao fazer o requerimento, ao dizer que não era ele que estava multado, descobre-se um esquema ainda maior. Não é o caso dessa história, não. O carro estava circulando com as placas originais. Mas são 3, geralmente, os desfechos de carro furtado. Ou para virar dublê, ou para uma outra ação criminosa, e aí geralmente escolhem veículos com motor mais forte, com capacidade de mais velocidade, ou para picotar peças. Nesse caso, ainda não se sabe exatamente como foi o crime e nem a sequência para que esse veículo agora se envolvesse nesse acidente. São 10 horas da manhã e 11 minutos. A nossa reportagem atenta também a um crime que aconteceu nas últimas horas na cidade de Sumaré. Uma briga de casal termina com um homicídio dentro de uma construção simples, dentro de uma espécie de uma pensão, um pensionato. Casal de namorados. Os dois estariam ali, ao que tudo indica, consumindo drogas, pelo histórico que eles já tinham. E aí começa uma brincadeira de empurra-empurra, uma brincadeira de lutinha, que se torna uma brincadeira violenta e que termina num homicídio com a mulher atingindo o namorado com uma chave de fenda. O Guilherme Selegato está conosco para contar mais detalhes sobre essa história. A mulher está presa, mas a investigação ainda não terminou, Guilherme. Pois é, né, Heitor? Olha, um caso que a polícia agora está tentando aí realmente entender o que teria acontecido para que essa mulher de 36 anos tirasse a vida do próprio companheiro, um homem de 41 anos. Heitor, a polícia militar que atendeu essa ocorrência havia recebido uma denúncia de violência doméstica no Parque das Nações, região do Nova Veneza, aqui em Sumaré. Quando os agentes chegaram no local, Heitor, encontraram a vítima, este homem aí de 41 anos, já no chão, com diversos ferimentos na região do peito e com muito sangue pelo chão, Heitor. O homem já estava ali sem sinais vitais, o resgate foi chamado, né, mas já constatou o óbito deste homem pelo local. A mulher dele, né, que é a principal suspeita, estava ao lado do corpo e confessou aos agentes da polícia militar o que teria acontecido, né? Inclusive, ela disse que eles estavam ali discutindo, a princípio ela chegou a dizer que estavam até brincando, né, Heitor, de lutinha, e aí que essa brincadeira acabou com toda essa situação. Mas logo depois ela informou aqui na delegacia, né, onde o caso está sendo investigado, que foi uma discussão que levou a tudo isso, Heitor. E aí, os dois ali com os ânimos à flor da pele, essa mulher, como informou que estava discutindo com o próprio marido, né, para tentar se defender, ela então resolveu pegar uma chave de fenda, que foi a primeira coisa que viu ali pela frente, e como algo ali de defesa, ela começou a ferir o companheiro por diversas vezes na região do peito, Heitor. E aí toda essa confusão, claro, assustou ali os vizinhos, né, os moradores daquela região, que acionaram a polícia militar, dizendo, né, que estava tendo ali uma discussão e que possivelmente seria um caso de violência doméstica. E aí, quando os agentes chegaram até o local, o cenário que encontraram foi exatamente esse, né? A vítima ali de 41 anos, caída no chão, a mulher estava ao lado dele, essa mulher de 36 anos, ela foi trazida aqui para o plantão policial de Sumaré, onde então acabou aí confessando este crime, né, Heitor? E a mulher então permaneceu presa, ficando à disposição da justiça, foi levada para a cadeia aqui de Sumaré para depois ser transferida
para Montemor, Heitor. Então é um caso que segue a investigação pela Polícia Civil, né, justamente para entender o que de fato teria acontecido. Testemunhas devem ser ouvidas pelo delegado responsável justamente para saber, né, como que era a relação deste casal, né, que vivia aí há tanto tempo junto, né, se era uma relação tranquila, se já tinha relatos ali, se já tinha queixas de que este homem agredia essa mulher de 36 anos, então essa mulher permanece presa, né? A polícia aí vai tentar descobrir o que de fato aconteceu, mas a princípio seria aí toda essa discussão que fez com que essa mulher pegasse uma chave de fenda e matasse o próprio companheiro, Heitor. Caso que segue em apuração aqui pela Polícia Civil de Sumaré, e claro que a gente vai continuar de perto acompanhando toda essa investigação, Heitor. Eu volto com você. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Seguimos atentos, portanto, a essa ocorrência registrada na cidade de Sumaré. Em Campinas, uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas no conjunto residencial Padre Anchieta com cerca de 50 quilos de cocaína. Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia sobre o transporte de drogas. Foi até o local identificado e encontrou a suspeita saindo de uma casa já dentro de um veículo. Durante a abordagem, os policiais encontraram um saco com diversas porções de cocaína distribuídos em 50 pacotes, de 10 a 15 unidades cada, chamado kit do tráfico. Isso indica que tudo estava montado para abastecer biqueiras não apenas do bairro, mas de outros locais, na mesma região. A mulher confessou que armazenava drogas no fundo da casa e que teria sido alugado o imóvel por R$2.000 a um homem, além de relatar que a sua função era avisar sobre possíveis ações policiais na região. Era uma espécie de olheira da biqueira. Os cães farejadores ajudaram também nessas buscas domiciliares e ali foi uma das grandes apreensões desses últimos meses aqui em Campinas. A droga ficava num piso falso escondido por um sofá. É aquela ideia de que tá tão bem escondido que nenhum policial vai desconfiar, vai puxar o sofá, tirar um piso, até entrar em cena o cão farejador, que é um policial treinado, que tem um faro muito mais aguçado do que o ser humano e que ali estava percebendo algo errado. Parou no sofá, sentou, fez o gesto que os policiais identificaram que bingou, como diz a gíria, e a droga em grande volume, apreendida e agora recolhida para também o trabalho de perícia, mas principalmente para seguir a investigação sobre quem é o responsável por aquele esquema criminoso identificado pela Polícia Militar. Falando em entorpecentes, nós estamos com a repórter Lucimeire Ramalho, que ela vai contar para a gente uma descoberta do Ciatox da Unicamp. Muito tem se falado, não à toa, sobre o trabalho da Universidade Estadual de Campinas nas perícias realizadas nas bebidas alcoólicas. Mas o Ciatox, que é o Centro de Informação de Assistência Toxicológica, identificou algo grave que está circulando pela região de Campinas e por boa parte do estado de São Paulo. Uma nova droga 50 vezes mais potente do que o fentanil. Fentanil já é uma droga potente, utilizada em opioides. Quando bem administrada, ela está em anestesia, mas utilizada como entorpecente também. E essa droga, 50 vezes mais potente, está circulando por aí. A repórter Lucimeire Ramalho está conosco direto da Universidade Estadual de Campinas, ao lado de um dos pesquisadores, e conta pra gente mais sobre esse estudo extremamente importante também para o auxílio das forças de segurança, né, Lucimeire? Bom dia para você. É isso sim, ótimo dia para vocês também, para todo mundo que está com a gente. Olha só, 1000 vezes mais potente que a morfina. Essa droga foi identificada aqui no Ciatox da Unicamp, foi feita uma pesquisa e começou com um paciente que deu entrada no HC da Unicamp. Esse paciente tinha afirmado ali ter consumido um comprimido de êxtase, mas os médicos que estavam ali para atender verificaram que o que aquele homem estava sentindo não era só aí pelo consumo do êxtase. Fizeram então o exame de sangue, o exame de urina e constataram então
então a presença, eu vou até ler aqui porque o nome é bem difícil, N-pirrolidino protonitazeno. Essa droga que não existia ainda aqui no país, pela primeira vez estão identificada, e quem vai falar um pouquinho dela pra gente é o professor, o José Luiz Costa, é coordenador executivo aqui do Ciatox. Professor, uma descoberta muito importante para que se tenha um controle dessa droga aqui no país, né? Sim, essa é a primeira vez que a gente identifica essa substância num caso de intoxicação aqui no Brasil. É uma substância muito potente, né? E é uma substância que ela merece um alerta justamente por causa da potência. É uma substância que ela pode causar uma intoxicação grave e mesmo fatal, e ela é um alerta importante tanto para os serviços de segurança quanto para os serviços de saúde. A equipe de saúde tem que estar sempre muito alerta, porque casos de intoxicação por essa substância podem acontecer. E é interessante e até desperta um alerta ainda maior, né, professor? Porque vem misturada a outras substâncias. Quem consome não sabe que está consumindo, não vai falar essa informação quando for atendido, e isso pode piorar a situação, levar à morte, né? Esse é o exemplo, foi esse caso. A pessoa que teve a intoxicação, ela achava que estava tomando um comprimido de êxtase, quando na verdade estava ingerindo um comprimido que tinha essa substância que é um opioide, que causa um efeito completamente diferente. O êxtase é um estimulante do sistema nervoso central, o nitazeno é um depressor do sistema nervoso central. O efeito é completamente diferente. E rapidamente, se não for tratado, pode levar à morte, né, professor? Rapidamente ele pode levar à morte por depressão respiratória e parada cardíaca. E o produto, né, que é proibido aqui no país, a gente não tinha ele ainda, agora faz parte da lista da Anvisa, né, professor? A importância disso também, né? Isso, a partir da identificação dessa substância aqui no Ciatox, nós notificamos o Sistema de Alerta Rápido Nacional e em questão de alguns dias ele foi incluído na lista de substâncias proibidas que é editada pela Anvisa. Professor, obrigada pelas informações. Pessoal, então é isso, né? Mais um estudo feito aqui em Campinas, feito aqui na Unicamp, no Ciatox, descobrindo então essa droga, essa substância e o cuidado, né? Porque ela não vem ali só aquela substância para você ingerir, vem misturada a outras drogas, o que causa aí, deixa o cenário ainda mais complicado para um tratamento, né? Eu volto aí com vocês. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. Já conosco aqui nos nossos estúdios, a jornalista Nath Luquezzi, numa terça-feira, hoje 14 de outubro de 2025, com, dá para chamar de calor? 24 graus nesse momento, registrando os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, com a umidade relativa do ar em 82%, vento na casa dos 5 km por hora. A chuva chegou ontem, Nath Luquezzi. Foi uma chuva rápida, nada suficiente para provocar, felizmente, nenhum problema na cidade, mas o suficiente para já dar uma melhorada no ar em que respiramos. Bom dia para você. 10h23, dá um bom dia novamente, por favor. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Pois é, mais para hoje, mais chuvas. Chuvas mais pontuais no dia de hoje, no máximo aí 5 milímetros, deve esquentar bastante à tarde. Os termômetros hoje devem marcar 28 graus de máxima. Essa frente fria que trouxe a instabilidade para a região ontem já está na altura ali do Rio de Janeiro, Minas Gerais, então a gente tem apenas alguns resquícios delas nos dias de hoje, já que ela realmente já está se afastando. Amanhã e quinta-feira o tempo promete ficar firme e na sexta a chuva volta a aparecer, mas bem pouco, uma garoa fraca com apenas 1 milímetro. As altas temperaturas prevalecem na sexta-feira. Sexta-feira a gente pode ter até 33 graus, mas a gente não sabe se esse calorão irá se estender para o final de semana, já que provavelmente nessa virada de sexta para sábado a gente tenha uma virada no tempo também. Mas é claro que eu sigo atualizando por aqui. Para hoje, chuva, período da tarde com altas temperaturas. 10h24, nesse momento em Brasília, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal está no início ainda do julgamento da ação penal contra o núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os integrantes do colegiado do Supremo Tribunal Federal vão decidir se condenam 7 réus acusados pela Procuradoria-Geral da República de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e promover ataques virtuais a instituições e autoridades no ano de 2022. Fazem parte deste núcleo, estão como réus nesse julgamento o major da reserva do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros,
Um outro major da reserva do Exército, Ângelo Martins de Nicoli, o subtenente do Exército, Giancarlo Gomes Rodrigues, o tenente-coronel do Exército, Guilherme Marques de Almeida, o coronel do Exército, esse da ativa, Reginaldo Vieira de Abreu, o policial federal Marcelo Araújo Bormevet e o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Rocha. Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além da deterioração do patrimônio tombado. Nesse momento, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, está lendo a peça de acusação e nós vamos ao vivo acompanhar um trecho direto da capital federal, direto da sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Da liberdade de expressão, mas o manejo estratégico de informações sabidamente falsas como instrumento de desestabilização social. As relevantes contribuições de Guilherme Marques Almeida para o enfraquecimento do sistema democrático e a potencialização da animosidade social impõem a sua responsabilização pelos crimes que lhes são imputados na denúncia. Quanto a Reginaldo Vieira de Abreu, comprovou-se que o acusado Reginaldo Vieira de Abreu tentou interferir no conteúdo do relatório das Forças Armadas a fim de manipular a opinião pública em favor da ruptura institucional. Reginaldo, coronel do Exército, ocupava, à época dos fatos, o cargo de chefe de gabinete do então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mário Fernandes. As mensagens encontradas pela Polícia Federal comprovaram que Reginaldo atuou para alinhar, é a expressão usada, o conteúdo do relatório produzido no âmbito das Forças Armadas sob alegações de fraudes nas urnas. Ele forneceu dados falsos apresentados pelo pessoal da Argentina, buscando verossimilhança. Vejam o que diz. Força aqui de preto. Essa apresentação do pessoal da Argentina, o nosso relatório do Exército tem que estar, no mínimo, alinhado com eles, para dar veracidade ao nosso. Não pode estar dizendo que não tem nada. No mínimo, tem que ser igual o dos caras para ser o tal do batom na cueca, se nada aparecer até lá. Revelando a sua ciência sobre a trama criminosa, Reginaldo chegou a sugerir que Jair Bolsonaro fizesse uma reunião apenas com um grupo disposto a atuar à margem da legalidade e da moralidade, pessoal que ele denominou de rataria, excluindo o que chamou de pessoal acima da linha da ética. Olha o que ele diz. Aqui de preto, o presidente ele tem que fazer uma reunião petit comité. O pessoal ia fazer uma reunião essa semana, o comandante do Exército. Aí chegou o Paulo Guedes, chegou o pessoal do TCU, da AGU. Aí não pode. Tem esse pessoal acima da linha da ética, não pode estar nessa reunião. Tem que ser petit comité. Trecho do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fazendo, portanto, a leitura do relatório nesse primeiro dia destinado ao julgamento do chamado Núcleo 4 da trama golpista durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse primeiro dia está destinado às sustentações da acusação, sendo feito agora pela Procuradoria-Geral da República, na pessoa de Paulo Gonet, e pelas defesas dos acusados. A votação ocorre nas sessões seguintes. Foram reservadas mais 3 sessões para finalização do julgamento. Além da sessão de hoje, amanhã, quarta-feira, e na semana que vem, terça e quarta-feira, dias 21 e 22. O colegiado é formado por Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que até o momento, somente o Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Bolsonaro e por mais 7 réus, foi condenado. Além do Núcleo 4, serão julgados ainda neste ano os núcleos 2 e 3. O julgamento do Núcleo 3 está marcado para 11 de novembro,
O grupo 2 está marcado o julgamento para o início de dezembro. Início porque, né? Dezembro, em trabalho público, passou do dia 12, do dia 15. Aí você já não tem muito mais gente que você encontra para trabalhar. Então, imagino que será justamente nessa parte. O ministro Alexandre de Moraes foi quem deu início ao julgamento dos réus do Núcleo 4 e estão programadas ainda outras ações para esta terça-feira. Estão programados, por exemplo, os depoimentos ou as falas dos advogados. Há um Núcleo 5 ainda da trama golpista formado pelo empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura militar João Batista Figueiredo, ele que se apresenta como um comentarista político, ele que se apresenta como um jornalista e é um dos principais aliados do ex-presidente Bolsonaro e principalmente do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Esse é o chamado Núcleo 5. Ele mora nos Estados Unidos, não apresentou defesa no processo e ainda não há previsão para esse julgamento. 10h31, só para explicar aqui o caso do Núcleo 2 e do Núcleo 3, o julgamento de dezembro do Núcleo 2 é formado por 6 réus, também todos citados nas denúncias, e aqui estamos falando de um ex-assessor de assuntos internacionais do presidente Bolsonaro, um ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, um nome esse mais conhecido do noticiário nacional, general do Exército, ex-secretária de Segurança do Distrito Federal, Marília de Alencar. Tem outras autoridades que também fazem parte desses outros grupos. Então, julgamento separado em partes. O mais midiático foi o Núcleo 1, onde estava o ex-presidente Bolsonaro, já condenado, mas há outras pessoas ligadas a essa trama que estão ainda passando pelo processo de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Um rápido intervalo no Manhã Bandeirantes e, na sequência, um programa que promete renegociar dívidas tem uma ação amanhã em Campinas. Estamos falando do Acordo Paulista com um mutirão nesta quarta-feira, que a gente vai entender onde vai acontecer e quais são as formas de repente, você deixar o seu nome limpo ou orientar alguém que precisa desse acordo para tirar da frente alguns problemas que ficaram pelo caminho. Esses e outros assuntos, além da sua participação pelo nosso WhatsApp 19 971021493, são atrações na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Descubra a tabela SUS paulista e como os tratamentos contra o câncer de mama são cobertos do início ao fim pelo sistema de saúde aqui em São Paulo. A tabela SUS paulista investe até 5 vezes mais do que a tabela do governo federal. Com isso, São Paulo oferece mais atendimentos, muito mais médicos e tratamento completo contra o câncer de mama para todas as mulheres que precisam. Acesse spportodas.sp.gov.br. Descobrir é viver. São Paulo são todas.
Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Às da manhã, 36 minutos, 10h36. Manhã Bandeirantes segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que está chegando agora na nossa programação. Obrigado a você que está conosco desde mais cedo acompanhando a Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu contar para você que, na verdade, quem vai dar essa informação é a Nath Luquezzi. Você sabe que o PROCON é o caminho natural para quem tem algum problema ligado ao direito do consumidor, e o PROCON tem uma sede que fica ali no bairro Cambuí. Mas nem sempre é possível ir até o PROCON pelo horário de atendimento, pelo deslocamento da cidade complexa como é Campinas, e por isso existem os momentos em que o PROCON cria um plantão. E esse plantão serve para atender justamente quem mora mais perto daquela região. Amanhã tem um, Nath Luquezzi. Conta tudo pra gente onde vai funcionar. É a nova edição, então, do plantão de atendimento no Centro de Integração da Cidadania Vida Nova, na próxima quarta-feira, então, amanhã, dia 15 de outubro. A iniciativa, que ocorre mensalmente, tem a intenção de facilitar o acesso dos moradores ao Serviço de Defesa do Consumidor. O atendimento ao público no Vida Nova, em Campinas, será das 10 da manhã até as 3 da tarde, na sede do SIC, que é localizada na Rua Odete Terezinha Santucci Otaviano, número 92, no Conjunto Habitacional Vida Nova. Tem um agendamento prévio, então, para garantir esse agendamento, os interessados devem realizar um agendamento prévio por via telefone, DDD 19 3226 6161, ou também DDD 19 3226 6889. Então, o plantão no SIC é uma forma de descentralizar os serviços do PROCON, levando orientações sobre direitos do consumidor e a possibilidade de registrar reclamações, denúncias e abrir processos aos moradores do Vida Nova. Além disso, eles também entregam materiais educativos e estão disponíveis para tirar dúvidas e orientar sobre possíveis renegociações de dívidas. Agora são 10h38. A gente vai daqui a pouco falar sobre mais um influenciador digital que está preso, e a gente vai trazer informações sobre uma plataforma digital que está também na mira da polícia. Mas antes, deixa eu acionar a repórter Roberta Scherer, porque tem uma novidade anunciada pela Caixa Econômica Federal para quem precisa de crédito para reformar o próprio imóvel. O governo federal anunciou uma linha de crédito exclusiva para quem precisa fazer alguma reforma. As famílias terão direito a até R$30 mil, com juros bem abaixo do que a gente tem de média no mercado. Uma iniciativa que integra o programa Minha Casa Minha Vida. A Roberta Scherer conversou com a Ana Maria Castelo, que é coordenadora de construção da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e conversou também com alguém que está fazendo as contas de quanto vai ficar a reforma e pretende mudar a própria casa a partir desse programa. É um orgulho para a Judite ter comprado essa casa. O problema é que cada vez que chove, a infiltração nas paredes aumenta. E eu queria reformar ela todinha, né? Deixar ela bonitinha. Tem muita umidade na casa, né? Então precisa dar como se diz,
Dá um talento, né? Com um orçamento caro, 10 mil só de mão de obra, ela está animada com a possibilidade de conseguir um crédito para a reforma com um novo programa do governo federal. Eu vou fazer esse cadastro aí que é só assim, só com ajuda assim, vindo alguma coisa de outro lugar que... Porque trabalhando mesmo que esteja trabalhando, mas não sobra para fazer isso. O benefício será oferecido exclusivamente pela Caixa Econômica Federal. As famílias vão receber até R$30 mil em créditos para fazer obras em casa. Quem for beneficiado vai precisar comprovar que gastou dinheiro com material, projeto ou mão de obra. Para famílias com renda de até R$ 3.200, os juros serão de 1,17% ao mês. Para quem ganha acima desse valor, até R$ 9.600 por mês, os juros serão de 1,95%. São taxas menores do que a média do comércio e do crédito pessoal nos bancos. O valor da prestação será limitado a 25% da renda familiar. O prazo de pagamento vai de 2 a 5 anos. As agências devem começar a receber os pedidos nas próximas semanas. A nova linha de crédito pode render bons frutos ao setor de construção. Sem dúvida vai contribuir para movimentar o mercado, né? Estamos falando aí o varejo, material de construção, a indústria de material e pequenos empreiteiros. Essa entrevista com a Ana Maria Castelo, coordenadora de construção da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, na reportagem da Roberta Scherer. E você que precisa colocar as suas contas em ordem, que tem alguma dívida que possa ser renegociada, atenção para essa informação. O programa Acordo Paulista, promovido pela Procuradoria-Geral do Estado aqui em São Paulo, vai contar com o apoio do Poupa Tempo em um mutirão de renegociação com carretas que estão atendendo também, não só na capital paulista, mas em outras cidades aqui do estado de São Paulo. Os municípios de Campinas e Bauru integram a ação com atendimento presencial. Iniciativa que tem o objetivo de regularizar débitos tributários, como ICMS, IPVA, ITCMS e multas do PROCON. Para a gente entender um pouco mais sobre como funciona esse Acordo Paulista e qual a importância da passagem desse trabalho aqui também por Campinas, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes é o Danilo Bart Pires, que é subprocurador-geral do Contencioso Tributário Fiscal. Danilo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Prazer falar com você, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Retornar, na verdade, a essa rádio, a esse espaço, como fizemos já há algum tempo, justamente para divulgar o nosso Acordo Paulista. Heitor, o Acordo Paulista é um programa desenvolvido pela Procuradoria-Geral do Estado em conjunto com o governo do Estado, justamente para facilitar a vida das pessoas físicas e jurídicas que estão com os débitos inscritos em dívida ativa. Amanhã nós estaremos fazendo atendimento presencial, nós, procuradores do Estado, estaremos, como você bem disse, aí em Campinas, lá na região de Bauru e também aqui na capital, justamente para que tenhamos mais proximidade da Procuradoria-Geral do Estado com toda a população do nosso estado de São Paulo. O Acordo Paulista, quando nós conversamos da outra vez, estava sendo lançado em fevereiro de 2024. Ele foi bem aceito pela população, houve uma boa movimentação financeira, às vezes aquela dívida que parecia que nunca seria paga, ela passa a ser agora renegociada e os números são positivos, Danilo? Heitor, veja só, desde o lançamento desse nosso programa, Acordo Paulista, nós já renegociamos mais de 60 bilhões de reais, o que é um claro indicativo de que esse programa foi muito bem aceito por todo o Estado, por todos os contribuintes. Relembrando, nós estamos tratando aqui de débitos que estão inscritos em dívida ativa. Toda vez que algum contribuinte de algum imposto estadual deixa de pagar o seu tributo, vamos dar aqui o exemplo do IPVA, que precisa pagar todo início de ano, lá por fevereiro e março,
quando esse imposto deixa de ser pago, inicialmente ele passa por uma cobrança da Secretaria da Fazenda. Persistindo essa inadimplência, num momento subsequente, o débito então é inscrito em dívida ativa e passa a ser gestado e cobrado pela Procuradoria-Geral do Estado. É nessa segunda fase que esse programa Acordo Paulista tem aplicabilidade, quando então o débito está inscrito em dívida ativa. Como é que eu sei, contribuinte, se eu tenho dívidas com o Estado e se essa dívida está ou não inscrita em dívida ativa? É tudo lá através do nosso site acordopaulista.sp.gov.br. Nessa fase do programa, nós estamos viabilizando a negociação do ICMS, do IPVA, do ITCMD e também das multas PROCON. Os descontos são bastante atrativos, nós estamos concedendo descontos de até 75% nos juros e nas multas, podemos parcelar em até 120 vezes, também admitindo a utilização de créditos imprecatórios e os créditos acumulados de ICMS. A ideia, Heitor, dessa proximidade dos procuradores do Estado atendendo diretamente a população é justamente para que nós tenhamos mais capilaridade, mais procuradores do Estado deixando os seus gabinetes, é o que eu, em alguma medida, estou fazendo neste exato momento, colocando a Procuradoria-Geral do Estado à disposição de toda a população para que mais e mais contribuintes resolvam as suas vidas, as suas pendências fiscais e sigam aí na produção, me refiro aqui às empresas e também às pessoas físicas, sigam aí a sua vida aí sem as consequências que não são tão importantes, acabam atrapalhando de alguma vida a vida do contribuinte, do empresário, da pessoa física, se esse débito não é de alguma forma parcelado, enfim, tem consequências. Eu me refiro, por exemplo, a protesto, por exemplo, a execução fiscal, é o que nós pretendemos evitar. O contribuinte que faz adesão ao Acordo Paulista, ele fica, entre aspas, livre dessas consequências da inadimplência de tributos em nosso Estado. Nath Luquezzi, estamos conversando com Danilo Bate Pires, subprocurador-geral do Contencioso Tributário Fiscal, falando a respeito do Acordo Paulista que amanhã tem ação no Poupa Tempo de Campinas. Bom dia. E o senhor citou sobre o IPVA. Com o parcelamento do débito do IPVA, eu já consigo licenciar o meu veículo logo em seguida? Essa pergunta é muito importante, porque nós temos a possibilidade de fazer esse parcelamento em até 120 vezes, observado ali um valor mínimo de parcela para o IPVA de R$ 74,00. Mas é muito importante para aquele contribuinte de IPVA que tenha a ideia de já fazer o licenciamento do seu veículo, é que ele faça o parcelamento em número menor de parcelas, eventualmente até à vista, porque esses descontos podem ser, assim, bastante atrativos, porque apenas com a quitação é possível o licenciamento do veículo. E agora, ampliando um pouco a sua pergunta, para todos os contribuintes que façam adesão a esse programa, essas condições já permitem, por exemplo, uma baixa no protesto, aquele apontamento no CADIM, aquela execução fiscal que está em curso, ela é imediatamente suspensa com a adesão e o pagamento da primeira parcela. Mas especificamente para o devedor de IPVA, ele tem que buscar desde logo procurar a quitação. Com a quitação daquele valor, não apenas com o parcelamento, é que então estará viabilizada o que é o objeto da sua pergunta, o licenciamento do veículo. Danilo, como é que a gente pode saber se está inscrito, tem um débito inscrito na dívida ativa do Estado? Às vezes você deixou de pagar alguma conta, o tempo foi passando. Há algum canal para a gente descobrir se o nosso nome está na dívida ativa? O caminho é esse mesmo site, Heitor, que eu já fiz referência, acordopaulista.sp.gov.br. Ali, com alguns pequenos cliques, é possível, com o seu CPF,
com o seu CNPJ, verificar se tem débitos inscritos em dívida ativa e ali também já fazer uma simulação. Nessa fase do programa, nós começamos, esse é um edital por adesão, para que a gente consiga trazer uma maior massa de contribuintes rumo à conformidade fiscal. Nós vamos até fevereiro do ano que vem com essa possibilidade. E nesse site que eu fiz referência, o contribuinte consegue verificar: eu tenho débito inscrito em dívida ativa e quais são as condições, quais são os descontos e quantas parcelas eu posso fazer o meu acordo para que, como eu disse, fique lá de lado todas as consequências que não são boas, nem para a pessoa física, nem para a pessoa jurídica, quando um débito está inscrito em dívida ativa. Então eu estou com o computador aberto aqui, eu vou ajudar você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que esteja também com essa dúvida. Acessou acordopaulista.sp.gov.br. Você vai ter uma imagem na tela: Acordo Paulista está de volta, renegocie suas dívidas de ICMS, PVA, ITCMD e multas do Procon. E aí tem um botão vermelho escrito Saiba Mais. Quando você clica nesse Saiba Mais, você é direcionado para a página da dívida ativa e ali, na parte do adesão, existe a consulta de débitos. Então é muito simples, muito fácil para a gente fazer a consulta também individual do nosso CPF. Nath Luquez. E essa nova fase vai até 2026. Se o senhor pudesse fazer um balanço do que já foi arrecadado, né, das adesões desses anos anteriores e do que ainda vem aí por aí, quais que são as metas? O senhor consegue balancear para a gente, trazer isso para a gente? Eu já falei aqui que nós já renegociamos 60 bilhões. Nesta fase do programa Acordo Paulista, a nossa meta é de 15 bilhões. Relembrando, ou melhor, esclarecendo, a adesão é feita de uma forma muito simplificada. Tudo foi muito pensado aqui pela equipe da Procuradoria-Geral do Estado para que o contribuinte não tenha nenhuma dificuldade. Na hora de fazer a adesão, se sobrar alguma dúvida, nesse site que o Heitor estava navegando agora, também lá tem uma aba de tira dúvidas, tem lá os manuais, tudo de forma a simplificar a adesão. Tudo que nós não precisamos do lado de cá é ter algum contratempo daquele contribuinte que quer fazer a adesão, mas não consegue de alguma forma. Isso que eu estou fazendo aqui neste exato momento. E amanhã os nossos colegas, procuradores do Estado, que estarão em Bauru, Campinas e também na capital, é justamente para esclarecer a possibilidade e a forma de adesão. Mas guardem esse site, está tudo localizado lá, neste site que eu preciso recuperar agora, que é o acordopaulista.sp.gov.br. E amanhã, portanto, no Poupa Tempo Campinas, essa ação, Poupa Tempo que fica dentro do Campinas Shopping, na região do Jardim do Lago, das 9 da manhã às 5 da tarde. Precisa agendamento ou não, Danilo? Não precisa, Heitor. O atendimento é por ordem de chegada, lógico, também observamos as prioridades legais, mas é importante essa oportunidade de contato direto com os procuradores do Estado para esclarecimento de dúvidas. Esse é um programa, Heitor, que eu costumo dizer que todos ganham, né? Os contribuintes, já fiz referência, eles vão ficar livres lá da cobrança judicial e administrativa, ganha o Estado com a arrecadação de novas receitas e, lógico, quem ganha é a sociedade, afinal, ela é a destinatária desses valores que acabam ingressando nos cofres públicos. A sociedade fica beneficiada porque esses valores são utilizados na viabilização, repito aqui, de políticas públicas em favor de toda a nossa sociedade. Nós conversamos com Danilo Bate Pires, subprocurador-geral do Contencioso Tributário Fiscal, falando sobre o Acordo Paulista, que amanhã tem essa iniciativa em Campinas, no Poupa Tempo, que fica dentro do Campinas Shopping. Danilo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo trabalho a você, a toda a sua equipe. Espaço sempre aberto para falarmos sobre um tema tão importante aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu que agradeço, Heitor. Um prazer falar novamente com você e até uma próxima oportunidade. São 10 horas e 54 minutos. Seguimos com o Giro da Informação até às 11h30 da manhã. Daqui a pouquinho, vou trazer uma notícia com a Nath Luquez, uma reportagem e já na sequência o primeiro giro com a participação dos nossos ouvintes.
Notícia que chega neste momento de uma investigação ligada a mais um influenciador digital. Você já ouviu falar em Buzeira, Nath Luquez? Já ouvi falar, mas não me lembro exatamente o que ele faz. Agora a gente já ouviu falar, porque agora ele está preso. Por quê? Conta essa informação pra gente. Foi preso nesta terça-feira, então, pela Polícia Federal durante a Operação Narcobet, deflagrada para desarticular um esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. Ele também já foi alvo de uma operação por suspeita de ligação com o Neymar do PCC. Em fevereiro deste ano, ele foi investigado pela Polícia Civil de São Paulo em uma ação que também envolveu o funkeiro Neguinho do Cacheta por suposta ligação com o traficante Michel da Silva, conhecido como Neymar do PCC. Ah, tá, porque agora eu tomei um susto. O Michel da Silva é conhecido como Neymar do PCC. Exatamente. Na época, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao influenciador, depois da polícia encontrar conversas entre ele e o traficante em um celular apreendido. Em uma das mensagens, Buzeira teria pedido que o Neymar do PCC cobrasse uma dívida de R$400 mil. A investigação apura se houve ameaça ou extorsão. A prisão hoje, então, pela Polícia Federal durante a Operação Narcobet, deflagrada, então, para desarticular um sistema internacional de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, Buzeira recebia valores do exterior em moedas digitais, usadas para mascarar a origem do dinheiro do narcotráfico. Ele foi preso em uma casa em Igaratá, no interior de São Paulo, e deve responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa com indícios de atuação transacional. A operação desta terça-feira também resultou na prisão de outras pessoas, como o contador Rodrigo Morgado, acusado de operar empresas de fachada ligada a casas de apostas para movimentar os valores ilícitos. No total, a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de prisão e 19 de buscas e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Rodrigo Morgado é um nome que já tinha aparecido antes, começou a circular na imprensa depois de uma disputa sobre um carro sorteado, depois de uma funcionária ser demitida. Foi esse ano mesmo, foi em abril desse ano. Uma ex-funcionária de uma empresa em Santos, ela afirmou que ganhou um Jeep Compass num sorteio interno no fim de 2024, mas o veículo foi tomado depois que ela foi demitida. O carro foi anunciado, segundo ela, valendo R$100 mil, apresentava diversos defeitos mecânicos, então ela gastou R$10 mil, não teve nenhum reembolso por isso. Diz que a empresa impôs condições para que ela mantivesse o prêmio, como bater metas, organizar campanha por conta própria. Ela disse que era um sorteio de fim de ano da empresa. Aí ela foi demitida, o carro foi retirado sem autorização, mesmo com o documento em processo de transferência para o nome da funcionária. E na ocasião, a defesa do empresário diz que não, isso negou que o veículo tenha sido doado em definitivo. Afirmou que era uma campanha de metas pelo período de 12 meses. Então, ali já começou a surgir o nome de Rodrigo Morgado, que até então era um cara mais discreto, diferente do tal Buzeira. Buzeira é um influenciador que tem 15 milhões de seguidores. O nome verdadeiro dele, Bruno Alexander Souza Silva. Ele estaria nesse esquema, como a Nath bem descreveu, de lavagem de dinheiro, uso de bets, e ganhou esse apelido pelo público mais jovem da internet, e tem todos esses seguidores porque ostenta carros de luxo, mansões, joia, divulga rifa e divulga sorteio. Na biografia que ele diz do perfil, diz: fala Buzeira 3 vezes e faz um pedido. Olha, esse ano de 2025 ele tem sido bem interessante, viu? Um ano de música, muitas máscaras caindo, diga-se de passagem. Por quê? Porque tem muita gente que vive na bolha da internet e que começou a se encantar por influenciadores, por cantores de um hit só, gente que do nada aparece ostentando Mustang, Porsche, Ferrari, gente que se envolve em acidente de trânsito, como o tal do Gato Preto, outro desses influenciadores, e que diz abertamente: troco a minha Ferrari por outra, o carro que eu bati era um lixo. E uma geração toda, estamos falando de 15 milhões de seguidores para o tal Buzeira. Uma geração toda que admira a ostentação.
que se encanta por alguém demonstrar que vive apenas em função de dinheiro. E são pessoas chamadas de influenciadoras, porque sim, elas influenciam. A gente pode achar um absurdo, mas há uma influência de gente que vê alguém dirigindo uma Ferrari e pensa, esse é o sonho da minha vida, como é que esse cara chegou lá? A Polícia Federal está mostrando como esses caras chegaram lá. A Receita Federal está mostrando de onde vem esse dinheiro. Não existe milagre. Ninguém fica milionário da noite para o dia, a não ser casos raros, como ganhar na loteria, acertar a Mega Sena da noite para o dia, emplacar realmente uma carreira artística que alguém te pega pela mão, e ainda assim é muito raro, muito raro. Geralmente quando a gente vê um artista estourar, ele já tem 10, 15 anos tocando em barzinho, tocando na noite, ralando para conseguir emplacar um sucesso no mainstream. Ou um jogador de futebol, alguém que pratique uma atividade que tem grandes movimentações. Não é o caso desses caras. Como é que do nada, em 1 ano, 2 anos, o cara sai de um bairro simples, de uma vida de classe média baixa, às vezes mais abaixo ainda, para se tornar um milionário? A conta não bate, o tempo não fecha. Mas são 15 milhões de pessoas que olham para isso pensando, eu quero ser esse cara. Então vivemos um momento em que castelos de carta estão caindo com influenciadores que nada têm a oferecer a não ser uma vida de luxo com dinheiro que está sendo apurado da onde vem e que a gente ainda não sabe aonde vai parar. Agora, as redes sociais também servem para prender essas pessoas. Porque uma hora o cara não se aguenta. A ostentação que ele faz na própria bolha, ela passa para esse cara, que geralmente é alguém que não é experiente, alguém mais jovem, passa uma sensação de um ser intocável. Porque a bolha, ela permite que você isole aqueles que pensam diferente, cancele aqueles que criticam e te coloque só gente que tá te bajulando. Só gente que tá dando like, que tá curtindo, que tá falando que você é o máximo, que você é o cara. Só que existe um mundo fora dessa bolha. E esses próprios influenciadores não estão percebendo isso. Uma hora a bolha estoura. Não existe milagre quando se fala de uma carreira que transforma alguém num milionário da noite pro dia. Pelo menos é assim que eu enxergo o momento que nós vivemos de ídolos que pouco conteúdo tem a oferecer. Se a gente for refletir bem sobre a palavra influenciador, ela é muito pesada, né? Ela traz consigo muito peso, né? Mas não é isso que a gente vê. São pessoas, muitas vezes, muito jovens que começaram na carreira, explodiram do dia para a noite e não conseguem entender o peso que elas têm sobre a vida dos outros. A gente viu isso na CPI, né? Das bets. Com a Virgínia sendo tratada como uma estrela e deputados que deveriam estar ali para questioná-la e investigá-la fazendo selfie, mandando recado, fazendo gracinha, fazendo piadinha. Nath, você tem uma carreira também, além de jornalista, como influenciadora digital. Quando você vai, por exemplo, divulgar uma marca, um restaurante, quando você vai falar para alguém, esse produto é bom, você consome aquele produto? Claro, inclusive. Eu acho que muitas das coisas que a gente faz no começo da carreira, a gente aprende depois. Muitas das vezes no começo você faz uma coisa ou outra que você não gosta tanto. E aí você vê o peso que isso traz. Porque aí alguém vai, come, experimenta, fala, mas não era legal, não era isso que você estava falando. Então eu sempre busco, tanto que as parcerias, as pessoas com as quais eu trabalho, as marcas com as quais eu trabalho, ou eu consumo já há muitos anos como cliente, ou estão comigo há muitos anos. Então, acho que essa credibilidade a gente tem que tentar passar. Eu não sei se eu faço isso porque realmente eu sou jornalista e tento trazer isso para as redes sociais, ou se fala muito sobre a índole da pessoa que está trabalhando também, né? 11h03, a plataforma de jogos Roblox também entrou na mira das investigações. Ela já vem sendo processada nos Estados Unidos sob a alegação de que o site não possui medidas de segurança eficazes para proteger os usuários de predadores sexuais. E agora, no Brasil, também ganha uma atenção extra das autoridades. Por quê? Porque é um site, uma plataforma em que você tem várias opções de jogos. Alguns violentos, mesmo sendo permitido o acesso de menores de idade.
E no meio de alguns desses jogos, pedófilos se infiltram como crianças para ganhar a confiança daquelas vítimas em potencial, e daí para frente você já imagina o que possa acontecer. A Olivia Freitas preparou uma reportagem sobre esse assunto que a gente compartilha aqui na RB. Um universo colorido e lúdico. Eu tô invisível com a capa da invisibilidade. Um sucesso entre as irmãs Elisa e Catarina. Tem alguns jogos que são bem legais. Uma preocupação para a mãe, a Fernanda. Porque elas são expostas, né? É a mesma coisa que você deixar a criança sozinha no shopping. Estamos falando do Roblox. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de um jogo, mas de uma plataforma com milhares de jogos. O próprio usuário, inclusive, pode criar um jogo e disponibilizar. Lá dentro, os jogadores podem interagir pelo bate-papo online. O jogo tem uma indicação etária, 12 anos. Mas é bem simples criar uma conta e não tem limite mínimo de idade, não. Basta informar a data de nascimento, um usuário e uma senha. O Roblox logo se tornou muito popular entre crianças e adolescentes. Mas qualquer um pode entrar, escolher um entre os milhares de jogos disponíveis e começar a jogar e a interagir. Funciona como uma rede social também. E é nessa hora que a brincadeira pode virar coisa séria. Navegamos pela plataforma simulando o acesso de uma criança de 10 anos e encontramos um farto conteúdo com violência e linguagem imprópria. Neste jogo, personagens populares dos desenhos infantis são assassinos e o desafio é sobreviver. Esta outra sala permite a entrada de crianças a partir de 9 anos e simula um baile. Os bonecos andam armados com fuzis. Este jogador pergunta ao outro sobre a idade e eles conversam. Não é possível saber quem está do outro lado. É neste terreno, com pouca mediação e com um grande número de crianças e adolescentes, que criminosos buscam vítimas. Em todo o país, hoje, 700 vítimas são atendidas no Núcleo de Operações e Articulações Digitais da Polícia Civil de São Paulo. São casos de estupro virtual, suicídio, automutilação. Em 80% deles, o primeiro contato foi feito por meio de jogos online. O Roblox é um deles. O modo como eles atacam ou cercam essas vítimas é praticamente o mesmo. Nunca começa por violência, isso a gente tem que ter sempre em mente. Ela começa num bate-papo. O predador sexual pode fazer inúmeras vítimas em um curto espaço de tempo. A estratégia é fazer a vítima sair do jogo e continuar o contato em outras plataformas, como o WhatsApp. A partir daí, a vítima fica sujeita a uma série de crimes. É o caso dessa menina de 9 anos, obrigada a se automutilar. As imagens são fortes e por isso exibiremos apenas o áudio. Toda a ação era transmitida em tempo real para uma plateia de internautas. Coloca 3 de uma vez assim pra gente ver. Uma embaixo da outra assim, pra fazer um trenzinho. A pessoa fica, ai, tá doendo, meu Deus, que agonia. A gente percebe que ela passa a ficar na mão do agressor. Ela passa a sofrer extorsões. Tudo se inicia num jogo online. Aqui nos Estados Unidos, a Procuradora-Geral do Estado da Louisiana processou a plataforma de jogos Roblox. Ela acusa o site de permitir a exploração de crianças ao não implementar controles básicos de segurança. Olha o que ela faz pra chamar minha atenção. Olha o que ela faz. A empresa responsável pelo Roblox diz que tem investido em medidas de proteção. Recentemente, restringiu o envio de mensagens privadas para menores de 13 anos e adotou mediação nos chats de voz, disponíveis para maiores de 13 anos. A responsabilidade da plataforma é total, porque ela quem gerencia isso, ela quem deveria fazer toda essa moderação, que praticamente não existe. É muito importante que os pais entendam que a plataforma é como se fosse uma rede social de interação inadequada para as crianças e para os adolescentes e fazer um monitoramento diário. A Fernanda instalou filtros de controle parental no jogo, mas investe também no diálogo. Vale para o mundo virtual e também para o mundo real. E qual é a coisa mais importante que você explica para ela? Autopreservação. No fim das contas, se a gente for pensar hoje, tanto o mundo real quanto o virtual, é tudo real. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você
nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 11 minutos. Conosco aqui nos nossos estúdios, na Rádio Bandeirantes Campinas, Walter Sena. Muito bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia a todos. Walter Sena, que nesses dias todos estava na correria das organizações aqui do Grupo Bandeirantes, inclusive do Prêmio Band Cidades Excelentes, que acontece hoje, terça-feira, evento que a partir das 7 da noite vai ser realizado no Centro de Convenções da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Prêmio Band Cidades Excelentes, nessa edição histórica, 48 municípios serão premiados, recebendo um prêmio que é o reconhecimento do trabalho inovador, da responsabilidade fiscal. E eu sempre digo, né, Sena, o Prêmio Band Cidades Excelentes ele tem um diferencial, porque a avaliação dos municípios, e são 853, essa aqui que eu tô falando é a etapa mineira, mas aqui vai ter a etapa paulista também. Hoje é a etapa estadual. Então hoje é a etapa do estado de São Paulo. E com as nossas cidades tendo a oportunidade não apenas de serem avaliadas pelo IGMA, que é uma forma de avaliar aquilo que é mais importante: educação, saúde, sustentabilidade, governança, transparência, mas principalmente trocar ideias. Uma boa ideia de um município com o mesmo tamanho ou com realidade parecida não é vergonha nenhuma para prefeito copiar a ideia boa e trazer para cá, Walter Sena. Nossa, seria um sonho se os políticos tivessem essa cabeça aberta a esse ponto, independentemente de partido, né? Mas é de fato foi uma iniciativa genial do Grupo Bandeirantes, porque, como você disse, não tem a mão humana na manipulação dos números. São um cruzamento de dados públicos, né, que estão em todos os levantamentos oficiais de cada município. Então, todos os municípios brasileiros, os mais de 5 mil municípios brasileiros, ficam automaticamente inscritos no programa. E independentemente do prefeito querer ou não, do cidadão querer ou não. E aí o que acontece? Existe lá uma ferramenta de inteligência artificial que cruza esses dados e montam as notas de acordo com alguns pilares, como educação, saúde, desenvolvimento humano, essas coisas todas. E tem municípios da nossa região, como por exemplo, Jaguariúna
e Águas de São Pedro, que são finalistas em algumas categorias, né? E aí os prefeitos são convidados para irem lá, os finalistas, nesse prêmio. E aí é uma festa bonita, né? Eles chamam lá o vencedor, dão lá um diploma, um certificado. É uma coisa muito legal. É uma concorrência bem saudável. Já é considerado o Oscar da gestão pública no Brasil. E os municípios fazem aquela concorrência. Será que esse ano eu ganho? Será que eu não ganho? Então, como eu disse, né, todos os municípios já estão inscritos e tem a ferramenta lá que faz a tabulação de dados, mas os municípios podem procurar tentar melhorar a nota inscrevendo projetos. Aqueles projetos, né, das várias áreas da administração pública, para tentar lá mostrar, né, a viabilidade econômica, técnica e o que vai mudar na vida do cidadão, aquela coisa toda. Então os prefeitos têm lá a sua concorrência nesse prêmio, que é muito legal. Às 11h15, Nath Luquezzi, estamos no mês de outubro dedicado à atenção ao cuidado com a mulher, à saúde da mulher, principalmente do câncer de mama. E tem novidade também que passa a valer para o Sistema Único de Saúde. Conta pra gente qual é. O Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote de um novo medicamento para o tratamento de câncer de mama, que agora passa a ser oferecido pelo SUS. O remédio é fundamental para o combate a um dos tipos mais agressivos da doença. A primeira remessa do medicamento chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e será distribuído agora para os pacientes do SUS em todo o país. Ele faz parte do protocolo mais moderno disponível hoje para atender pacientes com um tipo mais agressivo de câncer de mama. Nesse tipo, as células tumorais se multiplicam mais rapidamente e são mais resistentes aos tratamentos convencionais. A rapidez no diagnóstico e no acesso aos tratamentos adequados é essencial. O medicamento foi incorporado no SUS em 2022, mas chega somente agora aos pacientes após 3 anos de negociação para a compra. Pela rede pública, o acesso ao novo tratamento é destinado a mulheres que tiveram metástase em regiões próximas à mama e que permaneceram com a doença mesmo após o tratamento convencional, que inclui quimioterapia e cirurgia. Com a distribuição do lote para secretarias de saúde estaduais e municipais, a expectativa é que as pacientes do SUS comecem o novo tratamento até o final deste mês. 11h16. Antes de trazer a sua opinião, antes de colocar o ouvinte no ar, temos vários assuntos aqui que os ouvintes querem tratar. Eu tenho um recado para você. Já experimentou aquele frio na barriga quando tentou montar um relatório ou checar a saúde financeira da sua empresa? E aí teve que procurar confirmar todos os dados na mão, no olho, um por um? A Flávia viveu muito isso. Ela é gestora na financeira da New Up, uma indústria de eletrodomésticos. A Flávia contou pra gente que quando a diretoria pedia um fluxo de caixa, ela perdia mais de 4 horas revisando planilhas. Estamos falando de uma manhã inteira só para fazer essa revisão. Esse frio na barriga só passou quando a Inovar ASC apresentou o WK Radar para ela. Hoje, quando a diretoria precisa de qualquer informação lá do financeiro, a Flávia abre o sistema e tem tudo lá, na hora, fácil de entender e com muita confiança. Agora ela consegue acompanhar cada fase da produção, emitir notas fiscais para ela, ficou algo rápido, 1 minutinho só, e está fazendo pagamentos antecipados. Para a Flávia, frio na barriga, só no Parque de Diversões. Acesse agora mesmo wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Você pode procurar aqui na região de Campinas a Inovar ASC para te apresentar as soluções do WK Radar para você tirar as suas dúvidas. Atenção para o telefone, o DDD é 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Você participa conosco pelo nosso WhatsApp e a sua mensagem vai girar a participação, a informação, o comentário e os assuntos desta terça-feira. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, grande amigo e competente apresentador Heitor Fredo. É isso, obrigado. Você se lembra, né, que eu dizia lá, quando as pesquisas do Lula
eleitorais estavam dando ele em baixa, eu falava, lê do engano. Quem pensa que o Lula está desidratando. Agora está subindo nas pesquisas. Só que no caso das pesquisas do Tarcísio de Freitas, eu já tenho uma posição diferente, porque desde a primeira pesquisa de avaliação do governo Tarcísio, ele é positivado e pode sim levar no primeiro turno o governo de São Paulo, mesmo com Alckmin concorrendo. Certo? Essa é a minha opinião, tá? Existe uma diferença entre a eleição grande, entre a eleição presidencial e essa outra eleição. Eu, se fosse o Tarcísio, concorreria a governador e estaria com a taça na mão para ser presidente, não na eleição deste ano, na próxima eleição a presidente, não essa junto com o Lula. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Eu compartilho com a opinião do DJ Ale e ele está se baseando nos cenários apresentados pelo Instituto Paraná Pesquisas, num trabalho que você acompanhou mais cedo também no jornal Gente, mas eu vou resumir alguns dos cenários, pelo menos aqueles com mais cara de serem prováveis. No cenário em que o principal adversário seria o ex-governador e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Tarcísio de Freitas, num primeiro turno, aparece com 48,3% das intenções de voto, Geraldo Alckmin com 27,2%. A terceira colocada é a deputada federal do PSOL, Érica Hilton, com 9,5%. Num outro cenário em que o adversário seria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Tarcísio amplia essa vantagem, 50,1% contra 25,1% de Haddad, que já foi candidato a governador, que já foi prefeito de São Paulo. E nesse cenário, Érica Hilton do PSOL permanece na terceira posição com 8,8%. Se a disputa for com Márcio França, aumenta ainda mais a vantagem. Tarcísio 52%, Márcio França 12,6%. O 52% do Tarcísio é quase 53%, 52,7%. Érica Hilton sobe, fica mais competitiva para ser a segunda colocada, mas numa eleição que terminaria em primeiro turno. O cenário para a eleição de Tarcísio de Freitas, Walter Sena, candidato à reeleição do governo de São Paulo, é muito favorável. Mas e aquele docinho passando na boca de político falando, o senhor pode ser presidente da República? Tem que controlar não apenas a própria vontade, que eu tenho certeza que faz parte de qualquer político que ocupa um cargo grande como governador de São Paulo, mas também anjinho e demoninho que fica aqui de um lado. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. A eleição tá chegando perto, tá na hora do governador decidir para que lado vai, Sena. Ele não consegue decidir sozinho antes de ter a tal da bênção lá do Bolsonaro. Mas eu concordo com o ouvinte também, ele tem uma situação muito mais tranquila ficando no governo do estado, né? Uma eleição praticamente ganha, só um tsunami tiraria Tarcísio de Freitas da reeleição. E a disputa presidencial já é um pouco mais complicada. Eu costumo dizer o seguinte, a próxima campanha eleitoral, a próxima eleição para presidente vai ser parecida com a última que tivemos. Independentemente de quem esteja na direita, independentemente de como esteja a situação econômica, política do Lula, vai ser pau a pau, vai ser cabeça a cabeça, vai ser 51 a 50, 50 a 49, vai ser desse jeito. Porque o eleitor está dividido. Então, quem é anti-PT, anti-Lula, vai votar no outro candidato, e quem é da esquerda vai votar no Lula. Porque esse é a única certeza que tem, é que o Lula será o candidato, ainda não se sabe o que vai acontecer na direita. Mas é difícil, você falou da mosca azul do poder que pica o político. O Dória, por exemplo, não conseguiu se livrar. Mas o Dória perdeu tempo de bola, né? E ele tinha a reeleição também certa em São Paulo, naquela ocasião. Ele preferiu se descompatibilizar do cargo, entregar o governo para o vice, que era o Rodrigo Garcia, e tentar a eleição, que depois ele acabou não sendo nenhuma coisa nem outra. Ele não conseguiu ser candidato à presidência, porque o PSDB não apoiou, e não conseguiu voltar para o governo, porque ele já tinha acertado com o Rodrigo Garcia. Então ficou uma coisa esquisita. Então vamos ver qual que é a decisão do Tarcísio. Mas ele não consegue realmente, aí tem uma coisa prática, Heitor e ouvintes, ele não consegue se colocar como candidato. Ele não pode chegar e falar, ok, eu sou candidato, sem as bênçãos do Bolsonaro. Isso é impossível. Então esse time é do Bolsonaro. Então o pessoal do entorno do Bolsonaro tem que pressionar o Bolsonaro a
indicar alguém. Agora, em 2026 ele não consegue ser candidato sem o aval de Bolsonaro. Em 2030, sim. Então, esse movimento de ser candidato agora a governador, garantir 4 anos no maior estado do país, para depois ser um candidato mais competitivo, é o que parece mais lógico. Mas vai saber como estará o Brasil até 2030, vai saber como estará Tarcísio de Freitas até 2030, e é aquela coisa, ó, a bola tá quicando na tua frente agora. Vai aproveitar para chutar ou vai se arriscar? E o fato dele ter que beijar a mão de Bolsonaro o afasta desse eleitor mais moderado. Porque se a disputa vai ser polarizada, de um lado Lula, do outro quem Bolsonaro indicar, você vai acabar absorvendo indiretamente, no caso de Tarcísio, a rejeição que tem Jair Bolsonaro. Embora haja uma enorme vontade do mercado, de vários setores da economia, de transformar Tarcísio num candidato mais moderado, ele tem se colocado num papel de bolsonarista mais raiz. Então ele está criando uma narrativa que a esquerda vai usar nas próximas eleições. Para governador de São Paulo, o PT sabe que não tem chance nenhuma de ganhar com qualquer que seja o candidato. Mas o PT sabe jogar o jogo nacional. O PT sabe ganhar a eleição presidencial. Quando não ganhou, foi vice, foi segundo colocado. Então, Tarcísio está indo para um caminho que ele pode acabar ficando sem uma coisa e sem outra, viu, Ciro? Ele não tem outra saída, Heitor. Esse que é o grande nó da questão. Ele não tem o que fazer. Ele tem que agradar o bolsonarista nessa hora. Mas acho que o eleitor já sabe a essa altura que o Bolsonaro tem um perfil e o Tarcísio tem outro. Né? Independentemente dele receber ou não a unção do Bolsonaro. Então é uma questão aí para resolver. Eu, no lugar dele, ficaria no governo do estado, independentemente de dali 4 anos ele ser ou não candidato ou vencer ou não a presidência da República. É melhor você ser governador do maior estado, né, da nação por mais 4 anos do que jogar uma loteria. Né? Então ele pode acabar ficando sem uma coisa sem as duas coisas. Então, como tem uma coisa certa já, e ele é uma pessoa relativamente jovem, né? Tem tempo ainda para tentar a presidência da República, eu no lugar dele continuaria no estado, mas aí cada um. 11h26, dá tempo de mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia para todo mundo da Band aí. Bom dia. Aqui é o Cícero. Oi, Cícero. Ô, Heitor, o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro? Queria sua opinião aí. Tá quietinho o cara, hein, rapaz? O que aconteceu, hein? Muito quieto, parece que o Trump saiu fora dele, que ele tá muito quieto, não tá? Esses bolsonaristas aí, eu vou falar pra você, é demais, hein? Obrigado. Obrigado, Cícero. Sabe quando você tá no GPS e aí ele fala recalculando rota? É o que tá fazendo Eduardo Bolsonaro depois da aproximação do governo federal com o governo do presidente Donald Trump para negociações que são mais do que necessárias. Agora, quietinho ele não tá. Porque o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que ainda é deputado federal, por incrível que pareça, ele vem trocando farpas com Ciro Nogueira, senador pelo PP do Piauí, expondo ele e outros líderes do Centrão, dizendo que, no caso do Ciro Nogueira, o Ciro dizendo que o filho do ex-presidente Bolsonaro estava atrapalhando e já atrapalhou muito o Centrão e o próprio ex-presidente, o próprio pai, e do outro lado, o Eduardo é uma metralhadora giratória, mas ele está mais quieto sim, mas é isso, recalculando rota para entender que vai sair dessas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Agradecendo ao Pedro Ribeiro, morador de Sumaré, Ponte Pretano, que está querendo ir para caravana. Diz que 8 ônibus vão sair a caminho de Londrina para o próximo sábado. Se não rolar, fica com a gente que a Band vai acompanhar de perto na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes Campinas. O Bruno Henrique também, torcedor Ponte Pretano, hoje não deu para a seleção brasileira. O Brasil perdeu de virada para o Japão por 2-1. Agradecendo ao Adriano Vermelho, agradecendo ao Paulo Neves, agradecendo a todos que estão chegando no nosso microfone da Rádio Bandeirantes e que vão continuar na nossa programação. Na tela da Band, 1h30 da tarde, a Nath Luquezzi espera você ao lado da Lari Lopes com o Band Mulher. Quais são as atrações desta terça-feira, Natália? Hoje a gente vai falar de Outubro Rosa, que a gente vai entrar num assunto um pouquinho diferente. A gente vai falar dos direitos das pacientes. Então vamos falar um pouquinho também da mamografia, agora pelo SUS, né, 40+. A gente também vai falar sobre... Vocês já tiveram sapinho quando criança?
Sapinho? Eu acho que não. Candidíase oral. Hoje em dia é um negócio que estão se falando muito e tem novos tratamentos. A gente vai falar do laser, agora substituindo o tratamento antigo. E vamos falar também com 2 empreendedoras mulheres que são amigas e que descobriram a chave do sucesso nos negócios, unindo amizade e muita competência. Ai, claro, babado do mundo dos famosos, às 1h30 da tarde. Eu espero você. Você volta amanhã aqui na RB? Volto amanhã, com certeza. Então, até lá. Até. Walter Sena, muito bom dia, bom trabalho pra você. E 6:50 da noite, a gente se encontra na tela da Band, no Band Cidade. Estaremos lá com um resumo de tudo mais importante que aconteceu aqui na nossa região. Bom dia. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, com o Edson Freitas também na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique, tá chegando nossa área. Continuação de Carlos Batista, um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes